Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa lá do exterior, né? Não é bem uma small cap, mas é uma empresa aí que o pessoal busca bastante, que é a Netflix. E muitas pessoas entendem mal, tá? Analisam ela mal, tá? Então, peço para vocês deixarem o like aí, se esse vídeo foi útil de alguma forma. Já é resultado do primeiro TRI de 2023, tá? Então já é um resultado atualizado. Essa semana também vão sair alguns resultados atualizados já da Bolsa aqui do Brasil, VEG, Vale, Suzano, tá? Acho que são essas três. Não sei se tem mais algumas, assim, mas essas são uma das mais conhecidas. Se puder deixar o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo também. Então vai ser de grande ajuda pra gente, tá? E se vocês tiverem interesse, né, em relatórios, análises, PDF, com valuation, enfim, tem o link na descrição do vídeo. Então vamos lá. Lembrando, tá, que os relatórios lá do exterior, o relatório é bem simplesinho, tá? Então isso aqui é até uma carta, né? Nem um relatório padrão. Bota aqui uma carta, aí eles falam de alguns sucessos, né? Que eles entregaram aí de temporadas novas, né? Algumas séries, alguns programas de TV, né? Que foi o sexto mais popular. Enfim, conseguiu aí uma atualização do Moody's aí, né? De nota de crédito, no caso daí de nota de investimento, né? Qualidade do crédito, se eles estão conseguindo pagar, se eles têm uma qualidade boa. Aqui eles falam um pouquinho que eles querem aumentar a margem operacional deles em 2023, entre 18% a 20%, e gerar 3,5 bi de free cash flow. Tá? Essa métrica é melhor do que de a gente acompanhar, tá? Numa empresa dessa como Netflix, free cash flow, do que margem operacional, né? Isso daí vai até de uma maneira parecida com as empresas locadoras aqui no Brasil, né? Eu fiz vídeo sobre o Investor Day da Movida, Investor Day da Localiza. Lá, no caso dessas empresas, a gente vê que o CAPEX é o mais relevante, tá? Porque às vezes o CAPEX não transita pela DRE. E essas empresas que têm investimento pesado, o CAPEX transita pela DFC e sai muito dinheiro de caixa. No caso da Netflix também é a mesma coisa. Então a margem operacional não é a melhor métrica, tá, para a gente acompanhar, é mais o fluxo de caixa operacional, free cash flow também é muito importante. Eles lançaram aí um plano novo, né, de compartilhamento, plano compartilhado em 4 cidades, né, 4 regiões, né, inclusive dos Estados Unidos. Aí tá falando um pouquinho dos planos dele de propaganda, que vem melhorando, vem expandindo bem. Enfim, e alguns destaques aqui, tá? Então aqui é a receita, tá, do primeiro TRI de 2023 na Netflix. E eles botam aqui comparando ao longo de 2022 todo, então é bom pra gente comparar. Então a gente vê que a receita deles vem crescendo, tá? Eles estão com uma previsão de continuar crescendo, isso aqui é um ponto positivo, tá? Então a gente vê que ano contra ano cresceu, mas a gente vê que não é um crescimento absurdo daquelas empresas de crescimento que a gente acompanha. Tá? Do segundo TRI, a gente vê que a previsão também é continuar mais ou menos em linha, mas está crescendo. Então, ela é uma empresa de crescimento, não é aquele crescimento absurdo, tá? O operacional, tá? A margem operacional, a gente vê que cresceu também, mas, como eu falei, não é a melhor métrica, porque o CAPEX não transita por aqui. Tá? Em alguns momentos eles seguram, aí a receita também fica presa por conta de lançamentos, de novas séries, novos produtos, enfim. E aí, em alguns momentos, pode ter uma queda expressiva, ter que analisar caso a caso, né? Teria que pegar as DREs, analisar por que caiu aqui operacionalmente, enfim. A gente vê que a empresa dá lucro, né? Mas também não é a melhor métrica para a gente acompanhar a questão de lucro, porque às vezes o free cash flow pode estar muito baixo, pode estar caindo muito. Aqui a questão de membros, né? A gente vê que o número de membros deles está até crescendo à frente ao trimestre anterior, frente aos outros trimestres, né, pessoal? Bateu muito na Netflix, Facebook foi mais ou menos a mesma coisa, né? Porque parece que o número de membros em determinado trimestre aí deu uma leve queda. Não sei se foi aqui, ó, do primeiro TRI para o segundo TRI de 2022. No Facebook foi a mesma coisa, né? Na verdade, o Facebook parou de crescer ano contra ano. Ano contra ano não, trimestre contra trimestre, mas na base anual continuava crescendo. E o mercado bateu sem muito motivo. A gente vê crescimento mais ou menos em linha. Tá? Até aqui tinha. Não, aqui era ano contra ano, né? Que tinha crescido ano contra ano. O trimestre imediatamente anterior tinha caído. Então, empresa de crescimento, por mais que a Netflix seja bem grande, nem sei qual é o valor de mercado da Netflix, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. O valor de mercado é 140 bi, tá? Mesma coisa do Facebook, tá? 140 bi de dólares. Mesmo assim, ela é uma empresa de crescimento, é uma large cap de crescimento, assim como o Facebook, assim como o Google, porque são empresas que não pagam muito, né?
Então, free cash flow aqui, a gente vê que ficou bem positivo aqui, né? Aqui no segundo tri a gente já vê que caiu um pouquinho, no terceiro tri voltou a recuperar, aí no quarto tri também. E olha só quanto que sobrou de free cash flow. Então a gente vê por aqui que a empresa está com capex baixo controlado, a gente vai ver mais adiante, tá? O shares é bom a gente acompanhar, tá? Às vezes o pessoal olha a cotação, mas não vê o share, porque às vezes a empresa está emitindo muita ação, a gente vê que mais ou menos em linha com o anterior, tal, mas o free cash flow que chama atenção, a gente vê quanto sobrou de dinheiro no fim, depois do capex, depois de fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa de financiamento, enfim. Aqui ele menciona algumas coisas, né? Receita cresceu 4% ano contra ano no primeiro tri. Moeda estrangeira 8%. A gente vê aqui que em alguns países aí da Europa, América Latina, 8% ano contra ano. Vocês mencionam aqui embaixo aqui. Esse ARM, ó, é Average Revenue per Membership. Então isso aqui é importante a gente ver que a receita por usuário até caiu aqui um pouquinho, mas ficou mais ou menos flat, né? Menos 1%. Mas aqui, isso aqui contra o primeiro tri de 2022. Mas a gente vê que eles têm uma tendência aqui em algumas regiões, ó, subir aqui 9%, em algumas regiões da América do Norte, na Europa. No mercado emergente a gente vê que é um pouquinho mais difícil, né, de repassar preço, 2% de queda. Mas eles utilizam uma métrica aqui de FX Neutral Basis. Não sei se eles mencionam aqui o que é. Deixa eu ver aqui no FX Neutral Basis. Excluindo ano contra ano efeito de cambial, né? Então, excluindo mudanças cambiais aí, a gente vê que teria ficado mais ou menos aí crescimento aqui, 6%. Aqui também, repasse de preço, 4%. Então, a gente vê que tem impacto aí de moeda também, cambial, mas faz parte do negócio, né? Mercados emergentes sofrendo um pouquinho mais, América Latina a gente vê que subiu um pouquinho, a gente vê que não é crescimento tão grande e tal. Por usuário, 3%, mas está crescendo, tá? América Latina, América Central, né? Ásia, acho que aqui é mais Ásia, né? Mais ou menos em linha com o emergente aí também. O efeito cambial teria até crescido mais. Enfim, nada de outro mundo. Falando que tá com menos despesas aqui, né? Previsão aqui de menos despesas aqui. Teve um pouquinho mais de despesa administrativa, né? De operação aí, de funcionário. Impactou aqui nessa quedinha do lucro operacional, ano contra ano, né? De 1,7 bi para 2,2 bi. Mas eles tinham guidance de 1,6, então eles superaram o guidance. E aí foi principalmente, né, por conta da apreciação do dólar, né? Então, assim, questão cambial, né, que derrubou aí a parte operacional, mais operacional. Aqui eles dão uma previsãozinha que a gente já viu mais ou menos. Receita, 8,2 bi, crescimento 3% do ano contra ano, 6% com essa questão cambial. Não tem esse efeito cambial aí, né? Foi um pouquinho de engajamento, né? Então a gente vê que eles aumentaram o share, né, no Brasil, 2,4%, México e Polônia também, e 7,9%, né, Estados Unidos e Reino Unido. Então a gente vê que eles estão crescendo, tá? Eles falando um pouquinho do share, comparando aqui, né, outros streamings, Prime Video, Disney, Hulu. Eu tenho até um vídeo bem antigo, assim, fazia até mais edições aí com um parceiro meu, falando, né, comparando. Claro, assim, não é tão comparativo, né, mas comparando um pouquinho com o Amazon, a Netflix e com a Disney, né, que é dona da Hulu também. Ainda tem a questão do YouTube. A gente vê que a Netflix aqui tem uma participação bem grande, aqui 2% na Polônia, no Brasil 4%, né? Estados Unidos é bem maior, né, 7%, mas aqui também o YouTube, ó, grosso, no México também. A gente vê que o YouTube come boa parte, né? O YouTube não é bem um stream, assim, eles começaram a ingressar forte, mas assim, competidor geral é Prime Video, Disney, Hulu e tem outros, né? Mas a Google vem investindo um pouquinho. Mas assim, a Google já está bem forte ali. Aí tem outros aqui, né? Situação bem disseminada. Vamos lá. Monetização e receita. Acho que tem um gráfico aqui para baixo, né? Competição, cash flow. Aqui falando de ESG, calma aí. Vamos ver se tem gráfico aqui. Aqui, vamos ver. Receita por região, a gente vê que mais ou menos em linha, né?
Cresceu um pouquinho, assim como vinha crescendo. Aqui tinha caído, né, do terceiro tri de 2022 para o quarto tri, um pouquinho de nada a receita. A média crescendo, né, por usuário, né, pago por usuário. Média por usuário caiu um pouquinho, né, o pagamento. Casa emergente, mais ou menos a mesma coisa. A gente vê que é mais ou menos em linha, né, cada região, não teve muitas mudanças. A América do Norte que é mais forte. Que é o primeiro aí, né. Aí ele mostra aqui um sumário aí da receita, impacto do câmbio, ajuste e tal. Aqui o ano completo, né? Isso que aqui tá distorcido, tá? Essa última linha aqui, porque é o ano completo. E aí só tem o primeiro tri de 2023. Tem mais algum gráfico aqui embaixo? Aqui tem a DRE consolidada, a gente consegue ver um pouquinho melhor. A gente vê que o custo, né, das receitas, top line aqui da margem bruta, até controlou um pouquinho, né, frente ao trimestre anterior. Marketing também seguraram. Desenvolvimento de tecnologia mais ou menos em linha. Despesas gerais administrativas seguraram também. E a gente vê que o lucro operacional subiu bem, né? Por quê? Porque se controlaram aqui o custo da receita. O CAPEX não é bem aqui, tá? Mas acaba que tem uma influência aqui nesse custo aqui das receitas, porque tem a questão de produção e tal. Então, não é que transita o CAPEX por aqui. Mas quando você investe menos, né? Você tem menos CAPEX, você acaba que tem uma produção menor que transita aqui, né? Profissionais, produtos que são contabilmente reconhecidos aqui como custo na margem bruta, né? Na receita, logo abaixo da receita. Então, por isso que teve um crescimento aqui robusto. Eles controlaram também o marketing, né? E a receita continuou mais ou menos no mesmo patamar. Então a gente vê que não é que no último trimestre tinha sido muito ruim, mas ele estava com um gasto bem mais pesadinho. A gente vê que aqui foi 2022, né? Tô olhando aqui errado. Aqui 2023. A gente vê que 2023 escalou mais a receita e continuou controlando os custos, né? Mais ou menos em linha, né? Mesma coisa. Tava olhando aqui de trás para frente, que às vezes, dependendo do DRE, eles botam de frente para trás, né? Mas a gente vê que o lucro operacional nem está superior ainda, né, ao ano anterior, mas a empresa voltou a controlar. De repente é sazonal também, né, que a gente está vendo aqui que nesse primeiro TRI de 2022 foi mais ou menos em linha com o de 2023. Bastante despesa com juros, né, Netflix tem uma alavancagem alta. A gente vê que chega aqui no EBIT, né, mais ou menos. Aí tem imposto a pagar, a gente vê que pagou menos imposto a empresa. E aí o lucro líquidozinho. Acho que eu tinha visto mais matérias, por ação. Deixa eu ver que ficou inferior e tal. Eu tinha visto uma matéria falando que a Netflix deu prejuízo, não entendi nada. Eu acho que tinha alguma matéria falando isso. Eu já falei um pouquinho, né? A gente fez um vídeo muito antigo, a gente vê que a empresa tem questão de caixa grande, eu destrinchei um pouquinho naquele vídeo, ó. Tem um caixa, equivalente de caixa, tem investimento de curto prazo, que seria um CDBzão, um equivalente a tesouro lá do governo federal americano, outros ativos, correto? Recebível, então estão 10,4 bi, né? Aqui ativos de conteúdo, aí eles avaliam lá uma espécie de intangível. E a dívida deles, né? Então a gente vê que a dívida é bem inferior que os ativos. Então é uma empresa bem líquida, né? Uma liquidez bem forte. Mas tem uma dívida de longo prazo aqui de 14 bi. Mas a dívida nos Estados Unidos é bem inferior. Só que está pesando um pouquinho agora porque a inflação está alta. E aqui o cash flow, né? Então esse daqui é a principal despesa que não transita pela DRE, tá? Change in Content Liabilities. Na verdade, essa daqui não, é de cima, Additions to Content Assets. Aqui seria uma espécie de mudanças aí nas dívidas. Então a gente vê que aqui, ó, 2,4 bi. A gente vê que eles controlaram até em relação a 2022, que tinha vindo mais forte a margem operacional. Mas a gente vê que o fluxo de caixa operacional disparou na Netflix esse ano, 2,1 bi contra 922 milhões. Então a gente vê que operacionalmente, né, do ponto de vista da DRE, a Netflix teria gerado mais caixa. No primeiro tri de 2022, mas nesse ano ela está voando, 2,1 bi que gerou de caixa, porque ela investiu menos. Ó. Isso aqui seria uma espécie de capex, tá? Por efeito de norma contábil, diferente das empresas normalmente que a gente acompanha, o capex às vezes transita por aqui, tá? Na parte de investimento, né? Cash flow from investing activities, tá? Mas a Netflix, empresa de locadora de veículos, empresa de aviões também, como faz parte do negócio, esse capex pesado, então eles transitam aqui logo aqui no cash flow from operating activities, tá? Isso aqui é o capex, tá?
Então seria um CAPEX ajustado. Então a gente vê que eles estão controlando o investimento CAPEX para sobrar free cash flow lá no final, que eu falei. Eles têm uma amortização muito grande, tá? Que seria uma espécie aqui de depreciação, amortização. Isso aqui é efeito não caixa, a gente vê que está amortizando bastante. Não vai sair. Mas o principal efeito caixa é esse aqui. Ele tem Stock Based Compensation, que seria a remuneração dos executivos. Algumas empresas aqui do Brasil também têm. A gente vê que bem tranquilo, até reduziu, né, esse trimestre. Fica como efeito positivo porque é um direito, tá? Que vai sair eventualmente, vai diluir os acionistas no futuro, tá? Então aquele número de ações em circulação vai aumentar. Mas enquanto isso não acontece, é positivo. Investimento, não teve nenhuma aquisição aqui, né? Às vezes aquisição aí de direitos e tal, teve nos outros trimestres, tá? 563 milhões, no ano anterior também, primeiro trimestre 124, esse trimestre teve. Tem um pouquinho de compra de propriedades e equipamentos. Isso daqui seria um CDB, tá? Purchase of Short-Term Investment. Seria um tipo CDB, um tesouro lá do governo, né? Isso daqui não é investimento, não é um CAPEX puro, apesar de entrar aqui por conta de efeito contábil em fluxo de caixa de investimentos. Recomprando ações, tá? Então isso aqui, ao invés de diluir, é efeito positivo para acionista. Isso daqui aumenta a sua participação. Aqui entra no cash flow from financing activities, né? Então, a gente vê que a empresa, ó, do ponto de vista do free cash flow, ficou muito superior ao trimestre anterior e ao ano anterior também, tá? 6 bi. Somando tudo, né, no caso. Aqui a gente olharia do ponto de vista trimestral só. Aqui é somando o que estava acumulado, né, no início do período, 5,1 bi. A gente vê que 1,5 no trimestre anterior tinha ficado negativo, quase 1 bi. No ano anterior, 20 milhões, né? Então, assim, resultado muito bom da Netflix. Aqui, adiante não tem nada demais, não. Resultado muito bom da Netflix. A Netflix vale hoje, deixa eu ver mais ou menos. 160, 146 bi, ela despencou? Ela despencou, né? Deixa eu voltar aqui pra tela. Ela teve uma queda brutal aqui. Por conta lá de 2021, né? Que a gente viu lá que eu tinha mostrado, né? Que perdeu o número de assinantes. Só que o resultado dela possivelmente está até bem superior que lá de 2021, né? Então a gente vê como o mercado, ó, ela até chegou a subir aqui porque o resultado veio bom nos últimos trimestres, né? O mercado bate muito em empresa de crescimento quando a taxa de juros sobe. Empresa que está alavancada, a gente vê que ela está alavancada, mas a taxa de juros lá é muito mais baixa. Mas a Netflix, eu particularmente não gosto muito do modelo de negócio deles, tá? Eu prefiro investir numa empresa mais diversificada, né, que opera em diversos nichos diferentes, como a Amazon, como uma Disney, gosto bastante da Disney. Mas a Disney é até mais consolidada do que uma Netflix, né? A Amazon também já é um case de crescimento que já se consolidou mais. A Netflix, apesar de ter dado um retorno histórico no passado, ainda é um case de crescimento, acho, um pouquinho mais agressivo. Mas eu gosto até mais do Facebook, que tem um modelo assim mais centrado ali, mas assim, tem uma barreira de entrada, não é uma barreira de entrada, tem uma rentabilidade muito forte. Assim, não me agrada muito, mas é uma empresa que eu acho que está dando um retorno muito bom hoje, referente a esse controle do CAPEX. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comentar aí embaixo. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, né, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!